Olá, amigos, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa Semana da Família da Divisão Sul-Americana e hoje nós temos o título do sermão Como Vencer o Medo. E antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Pai de amor que está nos céus, para nós é um grande privilégio estudarmos a Tua Palavra e ao abri-la neste momento nós pedimos, Senhor, sobre nós a unção do Espírito Santo, dando-nos discernimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós dissemos, o título do sermão de hoje é Como Vencer o Medo. Como nós já vimos na mensagem de ontem, Deus criou o homem e a mulher para refletirem a sua imagem e a sua semelhança. E era propósito de Deus que o casal vivessem esse amor eternamente. Era da vontade de Deus que o homem e mulher desfrutassem de perfeita harmonia, de perfeito companheirismo, amizade e respeito mútuo. Adão e Eva foram criados em amor para amarem um ao outro, porque Deus, o Criador, é amor e concedeu esse amor ao coração do ser humano. Homem e mulher eram perfeitos, harmônicos e viviam em pleno amor. O homem podia dizer sem problema algum: Deus me ama e por isso eu amo a mulher que Ele me deu. E a mulher, por sua vez, também podia dizer: Deus me ama e como consequência deste amor, eu amo meu esposo. Mas, infelizmente, o pecado interferiu nos planos de Deus. O livro de Gênesis, no capítulo 3, relata a história do pecado e nós conhecemos bem essa história. Em Gênesis capítulo 3, nos versículos 8 a 10, lemos um momento em que Deus vai ao encontro do homem depois do pecado e tem com ele um diálogo. E eu gostaria de ler esse texto com você agora. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10, que diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. Querido amigo, você precisa entender o que está acontecendo aqui para entender o que acontece em seu coração e também nos seus relacionamentos. Você precisa entender o que exatamente Adão está falando para Deus. E para chegarmos a esse entendimento, eu quero fazer uma pergunta. Por que Adão e a sua mulher se esconderam da presença de Deus? A resposta é óbvia. Porque havia um pecado e o pecado separa o ser humano de Deus, conforme diz o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há outro ponto que eu quero destacar neste momento. Separado do Deus de amor por causa da desobediência, o homem passa a conhecer e vivenciar o medo. Vejam as palavras de Adão: Eu estava nu, tive medo e me escondi. O homem que fora criado para ser dominado pelo amor, ele afastou-se de Deus, fonte deste amor, e passou a ser dominado agora pelo medo. Nunca se esqueça disso. O medo fez e ainda faz com que o ser humano se esconda de Deus, de si mesmo e dos seus semelhantes. Como nós falamos, o homem passou a ser dominado pelo medo e esse medo foi passado de geração em geração até chegar a nós. E é por isso que todos nós temos medo. Nós somos dominados pelo medo em graus e níveis diferentes, mas todos nós somos dominados por medo. Há medos que você assume que tem e até os torna público. Você não teria dificuldade, por exemplo, em reconhecer certo tipo de medo diante dos seus amigos e familiares. E sabe por que você não tem dificuldade de reconhecer esse medo? Porque todos eles, todos os seus familiares, sem exceção, também têm os seus medos. Se a família estiver, por exemplo, reunida na sala e o assunto for medo,
todos terão o que falar de si mesmos. Observe que nestas questões do dia a dia, todos nós assumimos nossas fobias sem nenhum constrangimento e até acompanhado de alguma brincadeira ou de algum gracejo. Se você perguntar às pessoas que convivem com você, elas vão responder facilmente que têm medo. Por exemplo, medo de lugar fechado, medo de barata, o outro vai dizer que tem medo de borboleta ou medo do escuro, outros vão dizer que tem medo de elevador, medo de cachorro, medo de avião, medo de raios e trovões, medo de pessoas, medo de sair de casa. Um medo muito comum é o medo de falar em público. A lista é imensa e abrangente, porque todos nós, sem exceção, temos medo de alguma coisa. E dificilmente nós vamos encontrar uma pessoa que não tenha medo de alguma coisa. Podemos até dizer, sem medo de errar, que ter medo é normal a todo ser humano, pois todos nós já nascemos com medo. O medo por si mesmo não é um problema. E, em certo sentido, ele é até benéfico porque nos leva ao cuidado e à prudência, protegendo-nos daquilo que é nocivo ou danoso. Por exemplo, o medo de ser envolvido em um acidente com o carro me regula para que eu não dirija a 160 km por hora. O medo de cair de cima de um prédio e morrer me impede de andar no beiral desse prédio. E tantos outros exemplos poderiam ser dados aqui para mostrar que um certo grau de medo é proteção. O medo em si realmente não é problema. O medo se torna problema, em primeiro lugar, quando ele se transforma em algo paralisante, quando ele leva o ser humano a se limitar no trabalho, nos estudos e no convívio com as pessoas. O medo também ele se torna um problema quando nós nos escondemos para disfarçarmos quem realmente somos. E nós gostaríamos de falar a respeito desse tópico, que o medo ele se torna um problema quando nós nos escondemos para disfarçarmos quem realmente nós somos. Como nós vimos, os medos eles são diversos e todos nós temos medos e não temos dificuldade em aceitar os nossos medos diante das pessoas. Observe que nós não temos medo de falar dos nossos medos que são comuns a todos nós e que mencionamos agora há pouco, mas eles são aceitáveis. Eles são aceitáveis e, por isso mesmo, não nos diminuem em nada diante das pessoas. Nós vamos levando a vida sem muitos transtornos, com os nossos medos, que são, podemos dizer, socialmente aceitos. Mas só que existem medos que estão ocultos dentro de nós. E nós temos receio, para não dizer que temos medo, de expor esses medos que nos diminuem, que mostram a nossa real situação diante das pessoas. Falamos aqui do medo da alma. Esse medo nos leva a esconderijos escuros, frios, úmidos e solitários. Está lá dentro do nosso coração e nós temos medo de falar sobre eles e nós ocultamos esses medos e fingimos que eles não existem. A Bíblia fala muito de pessoas que tiveram medo, mas se esconderam com desculpas para não encararem a sua realidade. Jeremias foi uma dessas pessoas. Quando Deus o chamou para ser um profeta, ele disse no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 6, as seguintes palavras. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Eu leio aqui o seguinte. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Diante do chamado de Deus, ele se esquiva e diz, eu não tenho habilidade, eu não tenho capacidade, eu não sei falar. Deus que nos conhece infinitamente melhor do que nós mesmos, esse Deus diz a Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:8. Deus está dizendo a Jeremias, Jeremias, o seu problema não é falta de habilidade, o seu problema é que você está dominado pelo medo. Filho, não tenha medo, porque eu estou com você. Como Jeremias, nós também escondemos os nossos medos, não assumindo. E são exatamente esses medos ocultos que dominam a alma e nos fazem ser quem realmente nós somos. São exatamente esses medos que nos levam a tratar as pessoas do jeito que nós as tratamos. São esses medos que determinam que tipo de relacionamento eu tenho com a minha família, com o meu cônjuge,
e com os meus filhos. Depois do pecado, o principal problema do ser humano passou a ser o medo. Por isso, eu quero dizer uma coisa a você agora. O seu problema não é o seu cônjuge. Você pode até fugir e se esconder dizendo que é. O seu problema não se baseia no fato do seu cônjuge não tratar você com carinho e respeito que você tanto necessita. Seu problema não são as centenas de situações do dia a dia que trazem tanto aborrecimento e desgaste no seu relacionamento. O seu problema não está fora de você, com as pessoas. O seu problema está dentro de você. O seu problema está com você. O seu principal problema, para não falar o único problema, é o medo que domina dia e noite. Gary Smalley, no livro DNA do Relacionamento, ele defende a ideia de que todos os problemas do ser humano poderiam ser resumidos em 2 medos essenciais: o medo de perder o controle e o medo de ficar sozinho. Eu vou repetir: medo de perder o controle e medo de ficar sozinho. Eu acredito que ele tenha razão, porque eu posso reconhecer o medo de homens e mulheres que vêm conversar comigo a respeito de seus problemas conjugais. Eu posso ver o medo em sua fala, posso ver o medo em sua face, em seus olhos, e até na forma das pessoas se expressarem, as pessoas transmitem esse medo. Medo de ficar sozinho e medo de perder o controle. Olha para você agora. Você pensa que está tudo bem? Você pensa que seus problemas são superficiais? Pensa que é superior às pessoas que o rodeiam? Trata as pessoas com desdém, com rudeza nas palavras? É áspero com as pessoas da sua família? Sempre trata a esposa, o esposo, os filhos ou os pais com um ar de superioridade? Quando discute, você altera a voz? Quando você é ameaçado, você agride com palavras de desmerecimento e desprezo? Quando você é contrariado, você faz ameaças? Pergunte agora para você mesmo: por que eu altero a minha voz? Por que eu grito com o meu cônjuge e com os meus filhos? Por que eu ataco e agrido as pessoas todas as vezes que eu sou desafiado? Eu sei que você vai ter dificuldade de reconhecer e aceitar, mas você age desse jeito e trata as pessoas com agressividade porque você é dominado pelo medo. Você agride porque você precisa se impor sobre as pessoas para esconder o seu medo. Lembre-se que Adão se escondeu por medo. Lembre-se também que Jeremias se escondeu por causa do medo. Você, na realidade, tem medo de tudo e de todos. A sua esposa, por exemplo, não pode estudar porque você tem medo de perder o controle sobre ela. Ela não pode sair com as amigas porque você tem medo de se sentir sozinho. O seu esposo não pode jogar bola com seus amigos pelo mesmo motivo. As amizades dos seus filhos não prestam para eles. Os seus pais estão ultrapassados e não sabem o que dizem. Você não ouve mais as orientações dos seus pais porque você tem medo que eles o dominem e você perca o controle da sua vida. Todo esse comportamento que nós citamos aqui é gerado por medos ocultos que nos levam ao esconderijo da alma para que ninguém descubra quem realmente somos. Eu não seria mais aceito ou admirado. Eu seria excluído do meio das pessoas se elas descobrissem os meus verdadeiros medos e entendessem por que realmente eu trato as pessoas do jeito que eu trato e por que eu me relaciono com a minha família dessa ou daquela forma. O problema é que vamos pensando que nossos medos se resumem a bichos, lugares e situações, quando na verdade medo é muito mais abrangente do que podemos imaginar. O medo depois da morte, eu acredito, é a maior consequência do pecado. O pecado tirou de nós o senso do amor de Deus e colocou em nós o medo. Nós fomos transportados do reino de amor, do amor de Deus, para o reino do medo. Medo de perder o controle e medo de ficar sozinho. Como nós já mencionamos aqui, o medo que nos leva a esconder e disfarçar nossos relacionamentos é motivado pela ausência de amor. Você precisa de um encontro pessoal e diário com Deus e seu amor para poder vencer o medo.
E lembre-se que o medo domina quando a pessoa perde a noção do amor. Eu vou repetir isso aqui. Lembre-se que o medo domina quando a pessoa perde a noção do amor de Deus. O amor sai, o medo entra. O amor perde o domínio e o medo conquista o domínio, como se fosse uma batalha. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem a solução para reverter esse quadro. Ele quer e Ele pode vencer o medo no seu coração. Para isso, Ele tem uma proposta para fazer a você hoje. Esta proposta de Deus encontra-se em João, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor de Deus lança fora o medo. Esse texto mostra que o amor e o medo são antagônicos. Eles não podem habitar no mesmo lugar. Na presença do amor, não há medo. E Deus é amor. Então, é lógico, na presença de Deus, não há medo. Precisamos aprender a nos desnudarmos na presença de Deus. Adão teve uma postura até certo ponto correta ao falar com Deus. Pelo menos ele foi sincero neste ponto. E porque estava nu, eu tive medo, eu me escondi. Isso é se desnudar diante de Deus, tirando a capa e a máscara que nos escondem dele e das pessoas que nos rodeiam. Ele estava se escondendo porque ele estava com medo. Peça a Deus o seu amor para você vencer os seus medos e tratar o seu cônjuge e filhos com respeito, com carinho, com afeto, com palavras brandas e com palavras de admiração. Você pode hoje dizer: Senhor, eu estou com medo. Eu não tenho coragem de dizer a ninguém e não tenho coragem de assumir diante das pessoas porque eu me faço de forte e arrogante quando na verdade eu sou fraco e medroso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tira o medo do meu coração para eu não machucar mais as pessoas que eu tanto amo. Você gostaria de tomar essa decisão e fazer essa oração todos os dias da sua vida? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você quer reconhecer a dádiva maravilhosa de Deus que diz a você nesse exato momento: não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Busque a presença de Deus. Busque o seu amor e permita que o amor domine os seus medos, domine o seu coração e que você viva em paz e harmonia com a sua família e com todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Nós vamos orar agora a Deus. Pai de amor que está nos céus, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, no íntimo, o quanto nós temos medo. Mas agora, Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus Cristo, cumpre a Tua promessa, tira o medo do nosso coração e que o Teu eterno amor domine esse coração todos os dias da nossa existência, em nome de Jesus. Amém.